isso aí, gente. Estamos de volta com o Consagrado Podcast. Agora com a entrevista do consagrado Edmo não, Janderson Irete Batrupon, vulgo Príncipe de Nova York. Mas aqui tem tal de Bilu, falaram que era Bilu. Buiú. Enfim. Cara. Aroni não, né? Ah, não, essa não tava não. Tô fora. É de outro. Olof e Olodumare sabe que nossas almas devem ter se conhecido de outra vida e você eu tenho como irmão mais novo, como filho, como amigo, como tudo, como confidente, como tudo. E para mim hoje é de uma eterna gratidão, de um eterno prazer ver o homem que você se tornou, o pai que você se tornou, o amigo que você sempre foi, por mais que a gente veja brigue, se arranhe, e tá tendo a oportunidade de estar fazendo essa entrevista para consigo, tá? Tanto acredito que a própria sua Mi, Márcio, Flávio, a Shelly que está assistindo em casa, entre outras pessoas, talvez Senza Luan, não sei se tu mandou o convite para ela poder assistir, seu pai, sua mãe hoje que está no céu. Eu acho que tá todo mundo com muito orgulho de você, cara. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, pro Brasil. Janderson, quem que tu é, cara? Fala pro Brasil um pouquinho de como foi sua infância, aonde você nasceu. Me falaram até que tu tem duas mães. Conta isso pra gente. Aqui disseram que ele é o Blade, mas tudo bem, continue. Cara, eu sou o Janderson, né? A Unioruma lá em Itebatrupa. Eu nasci no Hospital do Andaraí, na Tijuca. E passei, acho que do meu nascimento até 2 anos morando no Engenho Novo, né? Até acho que 5 anos de idade. Daí pra lá fui morar no Morro da Formiga, né? Sim, eu tenho 2 mães, né? Tenho. As 2 estão no céu, eu tenho. Foi basicamente um acordo de cavalheiros aí entre elas, né? Meu pai, jovem na época, no quartel, me pegou para criar. Minha mãe tinha bastante filho na época também, jovens, né? E meu pai me levou para casa da minha avó e depois decidiu melhor me pegar de volta e acabou separando dessa minha outra mãe, né? A Maria das Graças Gonçalves, que eu amo muito. E quando ele separou, ela foi embora, pegou meus irmãos, Jaime, Dani, que moravam com ela, e foi embora para o Morro da Formiga. E eu acabei ficando e voltei a morar com a minha mãe de criação. Aliás, com a minha mãe biológica. E com isso eu fui ficando muito doente por conta do costume de estar com a minha mãe de criação, que é minha mãe que eu amei demais. E ela decidiu me pegar para criar e minha mãe biológica permitiu. As Dona duas Janice concordou. Isso. As 2 eram muito amigas. O esporro, quando vinha o esporro duplo, nunca vinha um esporro único. E assim ela me levou e me criou com seus ensinamentos, conselhos, me ensinou o que eu sou hoje em dia. É uma história de se tirar o chapéu. E aí eu quero perguntar para você, Janderson, como diante de tantas adversidades, morando num lugar cercado, permeado pelo tráfico de drogas, pela dificuldade de ser preto e pobre dentro de uma favela do Rio de Janeiro, com todas as más influências, você decidiu escolher o caminho do bem. Quem foi que te deu essas orientações? Quem te colocou no caminho reto e correto? Fala com a gente. Cara, minha mãe, minha rainha. A minha mãe, ela nunca foi a pessoa de estar me botando a mão pra agredir, pra bater. Aliás, bater não, pra estar corrigindo, dando os tapas, esse tipo de coisa, né? E então ela conversava muito comigo. Eu vivi no meio de pessoas que usavam droga, eu particularmente nunca usei. Eu vivi no meio de pessoas que usavam arma e tudo mais. E através das conversas a qual ela tinha comigo,
Eu prometi a ela que esse desgosto de entrar para uma vida ruim, ela nunca ia ter, ela nunca ia precisar de chorar por conta de eu estar perdido no mundo. Ou quer dizer, foi uma promessa que você fez? Também, porque ela conversava muito, eu amava muito ela, então o fato de eu ter medo de magoar ela e ver a situação das outras pessoas, dos pais, até mesmo da minha mãe biológica, passando com meu irmão, eu vi que ela não merecia aquilo e nem minha mãe biológica, então... E é bem legal que isso é uma prova, o Alongo, que, na verdade, eu vim de comunidade também, né? Diferente, claro, minha pele é bem mais clara, mas eu acho que a diversidade... A gente estava uma vez discutindo sobre isso. A gente pode viver dentro de uma comunidade, passar no meio de gente com fuzil, com arma, com tóxico. A gente só vai se a gente mesmo não tiver um oribom e não tiver uma boa família também que dê aquela força, né? Você teve todas essas oportunidades, né? No meu caso foi muita conversa, muita. Ela nunca foi de chegar, teu filho tava com fulano libertando, ela não chegava a me agredir. Ela sentava comigo, pô, tu tava com fulano? Não tava. Tu tava? Não tava. Eu sempre fui realista com ela. Teve o hábito de falar a verdade. A ponto dela, porque ela não me corrigia com pressão. Ela me botava sentado, vamos conversar. E assim eu ia soltando, conversando, falando tudo. O que eu pensava, o que eu queria da vida para ela. Show de bola. Bom, mudando um pouquinho de figura, eu queria saber de você quem e como foi o Fernando Bermirinho, ou Babá Belmiro. Conta um pouquinho das suas histórias. Eu fiquei sabendo que ele até fazia magia, aparecia e desaparecia da polícia. Fala um pouquinho disso aí, cara. A minha mãe contou uma história uma vez. Eu tava entrou dentro da comunidade. Acho que dentro da casa da minha avó. O Belmiro, como ele era um cara bastante assustado e nesse aspecto, né? Era bom pra tudo, era uma ótima pessoa. Falaram que ele tinha uma reza, cara. Minha mãe contava que ele tinha uma reza e quando a polícia entrou, ele entrou atrás da porta e acabou desaparecendo, cara. Como eu não sei, né? Minha aquele cara do vídeo que viralizou, ficou escondido ali na porta, assim. E minha mãe me contava isso com tanta propriedade, não só minha mãe, como as outras pessoas também que conviveu e conhecia ele. E ele usava essa reza toda vez e entrava atrás da porta, sumia, a polícia saía, ele saía de trás da porta. Era uma coisa incrível. E ele foi o quê? Marido da sua mãe? Ele foi marido da minha tia, né? Foi marido da minha tia, foi marido da minha mãe de criação, né? Bermirinha era demais. Foi marido de bastante gente. Marido de mais quem, cara? Conta aí, cara. Nos conte isso do Brasil. Quem é Michael Neves? Michael Neves é meu irmão. Ah, tá dizendo que você mudou, e mudou tua vida. Tu tá até se arrumando bonitinho agora? Te evolui. E Belmiro, se eu não me engano, foi seu zelador de santo, correto? Sim, sim. Eu lembro que eu fui batizado na Umbanda. Batizado na Umbanda quando criança. Fui batizado na Igreja Católica também. E minha mãe, ela nunca me impôs estar dentro de um barracão. Nunca me obrigou. E eu escutava o som do atabaque, eu ficava maluco. Então eu ia, gostava muito de tocar. Gostava, não gosto muito de tocar atabaque lá. Gosto muito de tocar atabaque. E um belo dia eu cheguei pra minha mãe e falei: mãe, avisa o meu tio, eu chamava de tio, depois passei a chamar de pai, mas na época eu chamava de tio. Avisa meu tio que eu quero ser Ogan. Ela falava: tem certeza que é isso que você quer? Eu falei: não, quero ser Ogan, eu já sei tocar. Eu vou lá o tempo todo, eu quero ser Ogan. Ela: tá bom, vou falar com ele. Mas isso não manda, né? Isso. E eu falei: vou falar com ele. Ela pegou, foi falar com ele. Ela: mas filho, tem que saber se você realmente é Ogan. Eu falei: mãe, se for pra dar santa, eu não quero. Quero se for Ogan. Se for Ogan, eu entro. Se não for pra ser Ogan, eu não vou entrar. Aí eu fui
E daí eu passei a conviver com ele, aí fizeram teste com o Exu, algumas coisas lá, e o santo nunca chegou. Chamaram a pombogira na sua cabeça. Graças a Deus, o santo nunca chegou. Quantos anos? Os santos dele. Quando eu pedi pra ser órgão, eu devia ter uns 12 para 13 anos. Então a sua adolescência foi praticamente dentro do barracão. Sim, claro. Eu sempre passei. Eu sou criança de terreiro, então. O tempo todo. Talvez por isso que seja aqui até hoje, né? Porque quantos da sua idade, no mundo, já desencarnaram por má Sim, conduta? bastante. Já perdi muitos amigos. Ou às vezes má conduta por falta de oportunidade, né? E é bem legal isso, porque o pessoal fala assim, não, macumba é do diabo, né? Macumba é só pro mal. E que mal fez? Mudou sua vida? Né? Isso é bom para as pessoas perceberem, porque as outras religiões, elas aculturam isso, demonizam a nossa cultura afro. Mas tem algumas histórias que são muito recorrentes, né? Tem uma galera hoje que está nessa faixa de idade, 35 até 50, 60 anos, que foi criado em favela, próximo de favela e tal, e diz assim, bom, eu ia para casa de macumba, né, ou para candomblé ou para umbanda, eu sabia que ia ter comida, né, porque eu sabia que estava tendo um toque lá, ouvi o atabaque tocar, sabia que tinha matado algum bicho, ia ter comida. Ia ter comida. Ia pra comer. Ou então eu ia simplesmente para aprender alguma coisa, tocar um atabaque, aprender uma profissão aqui, alguém trabalhava lá no barracão, mexendo com alguma coisa do tipo e tal. E outras casas, elas começavam a ter essa característica de ser um espaço aglutinador mesmo. E multidisciplinar. Né? Que era aquela coisa assim, era uma escola sem ser escola. Sim, sim. Né? A criança passava o dia inteiro ali, aprendendo um monte de coisa, sem perceber que estava aprendendo, mas estava ali, curtindo. Só estar fora da rua já é uma maravilha. Né? Livre dos perigos. Sim, né? Claro. E cultivando valores, né? Sim. Hoje a gente pode ter um babalaô como o Janderson, que muito nos ajuda, né, meu tio? Bom, ainda falando de Bermirim, ou Belmiro, é verdade que as entidades dele, Janderson, falaram que ele não era para raspar o orixá e ele teimou, e isso levou ele a descer a sepultura, rapaz? Sim, ele tinha o preto velho dele, tinha um velho baiano, tinha outros preto velhos mais, né, e tinha caboclo, tinha o Exu, o Exu dele, se eu não me engano, o Exu dele era Exu veludo, que virava muito. Exu veludo. Isso. E essas entidades, elas incorporavam e falavam para ele que ele não precisava raspar santo. E que se ele raspasse, ele partiria. Só que assim, o candomblé, ele estava em alta, né? Então ele decidiu e foi fazer santo, né? Tem até um histórico. Mas o santo avisou ele também? Avisou? Sim, ele foi totalmente avisado. Ele sabia de tudo. E tem uma coisa engraçada, porque com 14 anos, ele decidiu me confirmar. Só que aí quem fez as coisas todas da minha confirmação acabou sendo o Joaquim. Que era o avô de santo. Que era meu avô de santo, o homem que raspou ele. Mas aí ele já estava raspado, no caso, né? O Belmiro já, acho que tinha acabado de raspar, se eu não me engano. Aí o Joaquim fez as coisas todas. Aí confirmou para a casa de Belmiro. Aí foi, interessante. Me confirmou. E um tempo depois, o Belmiro se passar dos anos e tudo mais, quando ele ia pagar a obrigação, se eu não me engano, de 3 anos, cara, ele internou, ninguém sabia que ele estava internado, e acabou vindo a óbito, né? E os santos dele falaram que ele não tomaria essa obrigação de 3 anos, se ele raspasse. A profecia se cumpriu. Sim, sim. E o seu irmão, finado Jaime, Baim, teve a oportunidade de jogar comigo na época. Foi falado para ele fazer santo, e com o mesmo medo que tinha de passar o que Belmiro passou, não fez santo. E no final da vida acabou indo para a igreja porque falaram que Jesus ia salvar. Me conta um pouquinho disso aí, Leite. O Jaime, ele era muito devoto da Umbanda, né? O Jaime amava muito a Umbanda. E vendo aquilo que o pai dele passou, o pai dele raspou santo, aí veio a óbito, ele
impôs um medo nele de uma forma que ele falou que ele jamais rasparia santo. Então, tanto você jogou, tanto eu depois cheguei a jogar para ele. E tava falando de iniciação em orixá para ele se salvar da morte, né? Diferente. Só que ele decidiu não ir. Em um belo dia, ele conversando com a minha outra irmã, minha irmã teve uma revelação da igreja, que eu também acho muito bom. Ele viveu momentos bons dentro da igreja e falou que Jesus ia salvar ele da doença que ele tinha uma doença respiratória. E ele foi para a igreja, decidiu, com um tempo depois, decidiu ir para a igreja e foi para a igreja. E lá ele viveu os momentos dele e acabou vindo a óbito, né? Agora, pouco recentemente. É complicado isso, porque eu vou te falar como um ex-pastor. A gente numa posição, como ex-pastor falando, a gente numa posição, a gente se coloca ali que não sabe o que fazer e a gente fala assim, confia em Deus, não, vai dar tudo certo, confia, hora a hora, porque não tem muito saída, ele né? Confiou, até porque a gente não tinha oráculo, porque se o Orumilá falar, não tem mais jeito, tá isso, tá aquilo, o Orumilá vai dar o caminho ali. É diferente, né? Portanto, que ele falou, as últimas palavras dele para minha irmã foi que se Deus quisesse que ele ficasse na terra, ele ficaria sem problema algum, mas ficaria curado. Mas que se não for para ficar curado, ele preferia morrer. Aí foram as últimas palavras dele, acho que 1 ou 2 dias depois ele veio a óbito. Complicado. Bom, pelo menos ele teve fé de uma forma ou de outra até os últimos dias. Sim, ele morreu com bastante fé. Vem cá, o Leandro perguntou que história é essa do malandro, que eu apertei aqui, já botei aqui no ar. Tá no script. Tá aí? Até agora, essa próxima pergunta. Que ele já tá perguntando aqui, ó. Pede pra ele contar a história de um malandro. Da F. E o quê? Dinheiri da cerveja? Dinheirinho. Vamos lá. Da cerveja. Vou falar alguns nomes.